outro importante teórico do contratualismo moderno é um filósofo chamado John Locke. Se Thomas Hobbes defendia com as suas ideias o absolutismo, as ideias de John Locke serão inversas, serão recolocadas e defendidas para essa classe social que está emergindo no início da modernidade, que é a classe burguesa. Aliás, uma pergunta que John Locke se faz nas suas teorias: por que os reis ganharão o poder hereditariamente, muitas vezes, sem o trabalho e sem o esforço? Então, por isso que John Locke, muitas vezes, ele vai discutir e debater e defender que é contrário à teoria das ideias inatas. O que significa a teoria das ideias inatas? Significa que ele se contrapõe aquelas ideias, por exemplo, de Platão, que defende que nós, ao nascermos, já temos um conhecimento prévio, na nossa mente, já nascemos com conhecimento, basta recordar pela teoria da reminiscência algo que está suplantado dentro da nossa mente. Assim como também defende a teoria das ideias inatas na modernidade, a René Descartes. Thomas Hobbes, nesse aspecto, é empirista, quer dizer, que defende que a nossa mente, ao nascer, é como se fosse uma tábula rasa, um papel em branco em que você, ao nascer e ao conviver, você vai se confrontando os seus sentidos com a experiência, Você ouve, você visualiza, você sente, e que na medida que você se confronta com a realidade, você acaba adquirindo o conhecimento, no decorrer da vida. Então, por isso que ele destrói, ele se contrapõe à teoria das ideias inatas e menciona que nós vamos nos construindo a partir da experiência, a partir do contato dos nossos sentidos com a experiência, com a realidade. Diz Locke, não existe nada na mente humana sem antes ter passado pelos sentidos. Então, a mudança agora aqui ocorre. John Locke, assim como Hobbes, é de nacionalidade inglesa, e Hobbes, há uma mudança de papel. Quando os reis absolutistas estão no poder, a teoria hobbesiana está em alta. Quando os reis são destituídos do poder, no caso da Revolução Gloriosa, o parlamento liberal assume, então as ideias de Locke estão em evidências. Logo após os reis absolutistas voltam ao poder, novamente as teorias de Hobbes voltam a ter sucesso. Então, há uma alternância teórica, assim como há uma alternância política nesse momento entre a teoria absolutista hobbesiana e a teoria liberal de John Locke. Da mesma forma, John Locke defende a teoria da propriedade privada, é um teórico que defende os direitos naturais. Para ele, o homem já nasce nesse estado de natureza com esses direitos. Não é um estado de natureza da mesma forma entendida que Hobbes, que existe inimizade, que o homem é lobo do próprio homem. Para Locke, o homem já há uma certa racionalidade, já há uma certa organização pré-política no estado de natureza, mas ainda limitado. Há um direito à vida, há um direito à liberdade, há um direito à propriedade, mas bastante limitado, bastante fragmentado, e que deverá passar também por um contrato da sociedade, de um pacto entre eles, para formar um governo civil, um parlamento liberal, que seja capaz de proteger a propriedade, que seja capaz de garantir a liberdade de expressão, a liberdade política desse homem que vive nessa sociedade de natureza. Então, o John Locke defende que esse parlamento liberal, que aqui ele vai fazer a conotação da grau de mais importância, será o legislativo, que vai formar as leis, e do poder executivo. Então, as primeiras separações de poder já ocorrem nessa teoria que nós
que Montesquieu mais tarde vai defender a separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, já há um anúncio aqui de John Locke. A teoria da propriedade de John Locke é interessante, porque ele defende a propriedade privada, mas defende de acordo com que cada um possa arar a terra, semear, né, as suas sementes e colher dos frutos dessa terra. É importante que ele é um liberal e defende a propriedade privada, mas ele não está defendendo aqui o grande latifúndio, não está defendendo a propriedade privada para especulação, para exploração. Ele está defendendo a propriedade onde que cada indivíduo possa produzir, onde possa colher os frutos para o seu benefício. Não está falando em acúmulo de capital, de propriedade. Né? Então, por isso que Locke é um defensor das ideias liberais, e o liberalismo aqui é entendido de diversas maneiras. Nós temos o liberalismo político, o liberalismo econômico, o liberalismo religioso. Tudo está imbricado nessas teorias aqui. A lei da oferta e da procura, a livre iniciativa, a livre concorrência, o lucro, o Estado mínimo, tudo são características desse liberalismo clássico que está sendo defendido mais aqui por Locke na questão do liberalismo político. O Estado mínimo significa a não intervenção do Estado na economia, é o laissez-faire, laissez-passer. Significa que a teoria de Adam Smith, que pela mão invisível do mercado é que há a autorregulamentação da economia. Né? O Estado não intervém na economia. O Estado, a função do Estado é apenas proteger, né, o capital, proteger o mercado. Então, essas ideias de John Locke também são muito interessantes para a defesa das ideias liberais burguesas. Na próxima aula, vamos discutir alguns aspectos da teoria de Jean-Jacques Rousseau. Até breve.